Meu nome é Alexandre Elias, eu tenho 49 anos, sou profissional, empresário na área de comércio exterior. Comecei a trabalhar logo cedo, na minha infância mesmo, não demorou muito. E na adolescência, a gente já um pouco mais velho, já saía com os irmãos mais velhos, com meus primos, e íamos para bares, baladas, e eu caí naquele vício de beber, mas beber bastante álcool, e foi até uns 18, 19 anos, mais ou menos assim. Comecei a namorar, não tinha compromisso sério com ninguém, não respeitava praticamente as mulheres, entendeu? Eu não tinha um compromisso único. E foi até enquanto eu conheci a minha esposa, que comecei a trabalhar numa multinacional e conheci a minha esposa, a Fabiana. Fiz tudo diferente, porque ela chocou assim meu coração, ela tocou mesmo. Aí eu falei, vou fazer tudo diferente. E comecei a fazer as coisas tudo certinho, parei com aquelas bandalheiras que eu tinha, aquela conversação com muitas mulheres, com bebedeira, já tinha parado. Já estava enxergando a vida de outra maneira. Programamos tudo, casamento, compra de apartamento, tudo certinho, os dois trabalhando, fluindo, natural. Trabalhamos muitos anos juntos nas empresas, mais de 14 anos, e ela também 14 anos juntos trabalhando. E ela foi para outra empresa. Só que chegando em outra empresa, ela recebeu um convite lá de um rapaz, de uma outra denominação, de outra igreja, e nós fomos lá conhecer. Conhecemos a igreja, tudo. Mas se identificamos com algumas coisas da igreja, mas mesmo assim a gente estava conhecendo a Jesus ali. Foi no momento que nós ficamos lá, eu já tínhamos uma filha. Aí foi a época que eu saí da empresa, a empresa me demitiu, já com 14 anos, e eu falei, não vou trabalhar mais para ninguém, vou abrir o meu negócio. Abri um escritório de comércio exterior, junto com um sócio. Juntos a gente estava começando a crescer, a ganhar espaço no mercado. Chamei minha esposa para trabalhar comigo, porque ela faz a parte internacional. Foi um ano e meio. E de repente as coisas começam a dar errado. De repente a gente começa, não sei o porquê, a gente começa a perder cliente, começa a atrasar as contas, começa a atrasar funcionário, começa a atrasar nossos pagamentos, começa a atrasar tudo e vai embolando. E meu nome sujando cada vez mais. Pegava cartão da minha esposa, pegava os cartões e foi bloqueando e foi acumulando cada vez mais e mais. E eu não entendia, foi quando nós tivemos o segundo filho. Nasceu o Davi Elias nesse momento, um momento difícil, porque a gente até trabalhando, mas não rendia o trabalho, não dava. E de repente, não consigo mais trabalhar lá. Há um bloqueio lá, as coisas não viram lá, não estava rendendo. Foi quando começou a vir oficial de justiça em casa, querendo pegar o carro. Não entrava valor nenhum, dinheiro nenhum. Não, quem me devia não pagava, quem eu devia também não conseguia pagar. E as coisas foram acumulando demais. E até chegou uma época que o rapaz da energia elétrica chegou lá e cortou a luz. Aí aquilo ali foi uma humilhação para nós, né? Porque a gente não sabia o que estava acontecendo, nunca tinha passado por isso, já casado há muitos anos, e nunca tinha acontecido isso. E de repente a minha esposa começa a ver a programação na TV da Universal e fala, a gente temos que ir lá na Universal. Eu falei, não vou na igreja, né? Eu não estou precisando ir na igreja, porque a gente já não estava indo para outra igreja, não estava indo para nada. A gente orava em casa, mas eu só não passei fome porque Deus foi misericordioso. E a minha mãe, até com o salário dela, ela recebia, me ajudava com cesta básica. O meu irmão ajudava também. E ela pegou no meu braço assim e falou, nós vamos amanhã na igreja. Aí fomos. Chegando lá, eu fui surpreendido, porque o homem de Deus no altar, ele falava umas palavras com tanta precisão, que parecia que a palavra não era só para todo mundo, parecia que vinha direto comigo, parecia que ele estava falando, ele sabia da minha situação. E eu nunca tinha visto aquele pastor. E isso foi despertando o interesse. Foi quando comecei a fazer os propósitos, seguir, e
o mesmo pastor falava, ó, você tem que vir buscar o Espírito Santo, você tem que receber o Espírito Santo. E eu não sabia o que era de fato e verdade. Aí começamos a praticar, a frequentar mais aí na igreja na quarta-feira, no domingo, no sábado. E as coisas às vezes não estavam tão fáceis, mas a gente não deixava de ir. E foi um momento que Deus começou a falar comigo muito forte. Falava, mas eu não entendia o que era. E ele falava, você tem que se batizar, você tem que se entregar, você tem que se esvaziar, você tem que pedir perdão. E eu remoendo meus pensamentos, pedir perdão para quem, meu Deus? Eu nunca fui de fazer mal para ninguém. Eu não fiz mal para ninguém, você tem que pedir perdão. Enquanto você não pedir perdão, você não vai avançar. Você pode até começar, mas você não vai avançar. E foi quando veio o jejum de Daniel e eu fui a fundo nesse jejum de Daniel para entender o que é, eu procurei saber o que era e pratiquei. Foram os 21 dias que eu mais orei, foram os 21 dias que eu mais li sobre Cristo, mais sobre Jesus, e eu aprendi que eu tinha que batizar nas águas, para a gente poder receber o Espírito Santo limpo, tranquilo. Foi quando eu me batizei nas águas, no jejum de Daniel mesmo. Era quarta-feira, domingo, buscando o Espírito Santo. Mas buscava quando a gente queria, mas o Espírito Santo ainda falava, falta algo, você tem que pedir perdão. E eu não entendia para quem pedir perdão. Mas em casa, quando eu conversei com Deus, Ele me falou para quem eu tinha que pedir perdão. Aí eu fui lá nessa pessoa e pedi perdão. E depois que eu pedi perdão para essa pessoa, parece que minha vida melhorou completamente. Após uma reunião, retornando para casa, uma reunião do jejum das causas impossíveis no sábado, em espírito de oração, eu recebi o Espírito Santo. Porque ali eu tive a certeza que Ele estava comigo ali. Que Ele estava presente o tempo todo comigo, que Ele nunca se afastou. Eu que dei as costas para Ele, que Ele nunca tinha se afastado. Naquele momento mesmo, veio uma vontade mesmo de poder ajudar as pessoas, querer ajudar mais e mais. Foi quando eu fui procurar um grupo de evangelização, para entender um pouco mais como eu poderia ajudar as pessoas. E eu entrei no grupo de evangelização, e entrou eu e minha esposa. E de lá para cá, as coisas têm mudado. Deus tem nos abençoado, Deus tem nos dado direção. O Espírito Santo cada vez mais na minha família. Na minha casa, graças a Deus não tinha briga, mas também não tinha alegria. Se via um sombrio cinza, porque não tinha nada na geladeira. E Deus trouxe a paz, trouxe a calma dentro de casa, a alegria. Meus filhos vivem tranquilo hoje, alegre. Todos vão buscar também na igreja conosco. E até então eu não tinha o desejo de abrir uma nova empresa. Tinha um bloqueio, algo bloqueava, mas quando o Espírito Santo vem, ele vem com tanta força, porque não tem problema insolucionável para ele. Pode ter para nós, para o ser humano, mas para Deus não. Foi quando ele falou, você tem medo? Vai com medo de tudo, porque eu sou contigo. E Deus deu a direção, nós começamos de novo. Abrimos uma empresa pequena com um computador que sobrou só, um notebook. Hoje já abrimos uma nova empresa para complementar a primeira. Para quem estava com o nome sujo naquela época, eu estava com 200 mil em contas. Ia falar com o gerente do banco falava, não, você não tem condições de pagar isso, você não vai conseguir pagar isso. Um banco era 40 mil, outro banco era 50 mil. Eu falava, se eu não crer nisso, e o Espírito Santo falava, vai, ele vai te ceder. O Espírito Santo mandava eu ia. Aí não entendia o que acontecia. De repente, estava quitada aquela conta. A minha esposa também, nossa, eu falei, é Deus. E hoje a gente vê o resultado, que Deus transforma a vida mesmo daquela pessoa que está sem condição. Hoje a gente dá empregos, a gente tem pessoas trabalhando com a gente, tem pessoas que trabalham externo, em outros lugares. Nós temos representantes no mundo inteiro. A gente consegue trabalhar com a China, com a Turquia, Estados Unidos, Europa, qualquer lugar do mundo a gente tem representante. O carro que a gente adquirimos também, um carro importado que a gente tinha vontade de ter, não tinha condições, nós temos carro zero importado, casa quitada. Bancos, hoje a gente não deve para os bancos que ligam para nós. Eu não tinha nada. Eu cheguei na igreja sem nada. E o Espírito Santo transformou a minha vida, a minha mudança. Eu entendo que o Espírito Santo ele age na proporção que você se entrega. Se você se entrega a 100%, é 100%. Então, é tudo por tudo. Foi onde
fez a diferença na minha vida. Hoje eu não vivo sem o Espírito Santo. Eu não consigo dormir sem falar com Ele. Eu não consigo acordar sem falar com Ele. Na empresa, eu estou falando com Ele. É tudo para mim. Se eu tiver que optar entre o Espírito Santo e tudo que eu tenho, eu prefiro o Espírito Santo, porque eu entendi que se a gente tem tudo e não tem o Espírito Santo, a gente não tem nada. Mas se a gente tem nada e tem o Espírito Santo, a gente tem tudo. Foi onde mudou a minha vida por completo.